Olá, crianças, como estão? Hoje, na nossa aulinha de Cidadania, Moral e Ética, nós vamos falar sobre uma postura muito importante do saber falar e saber ouvir. Você já pensou que saber ouvir é tão importante quanto saber falar? Esse é um assunto muito importante que nós vamos estudar hoje e vamos debater um pouco. Observe esta sala de aula. Vamos observar este ambiente, vamos observar o que está acontecendo aqui. Podemos ver que a professora está tentando falar enquanto está havendo uma bagunça na sala e as crianças não estão obedecendo e nem prestando atenção. Na minha opinião, essas crianças estão conversando muito alto e fazendo uma certa bagunça. Em decorrência disso, acredito que vai ser impossível dar aula. O que você acha? Você acha que nessas condições é possível ter uma aulinha legal? Eu também acho que não. E dessa forma, nem os alunos vão aprender e nem a professora consegue dar uma aula, não é? Essa é uma postura muito errada, porque nós precisamos ouvir a explicação para que nós tenhamos o conhecimento adequado e o aprendizado que nós tanto queremos, não é? E saber ouvir é primordial para que isso aconteça. Quando nós ouvimos a professora, significa que nós estamos prestando atenção na aula, nós estamos absorvendo novos conhecimentos e estamos participando efetivamente da aula, não é? Garantindo assim o nosso aprendizado. Na maioria das vezes nós sabemos o que fazer, não é? Nós sabemos que é necessário ficar atento à explicação, mas vem alguma coisa dizer na nossa cabecinha que nós precisamos contar aquela novidade para o nosso coleguinha. Mas essa novidade pode esperar. Essa novidade tem hora para ser contada e a hora é a hora do recreio. Muito bem! Nesse momento você pode aproveitar para conversar tudo o que você quiser com seus amiguinhos, mas é muito importante você lembrar que na hora da aula, na hora da explicação, você precisa estar atento e ouvindo a explicação. Agora vamos analisar esta cena. Dê uma bela olhada. O que você acha que está acontecendo? A professora perguntou alguma coisa e todos os alunos querem responder, não é verdade? Todos levantaram a mão em sinal de que querem responder a pergunta da professora. Porém, é muito importante também saber falar. Você sabe o que significa saber falar? Significa que nós não vamos falar todos de uma vez, não é? É muito importante, e não só na escola, como em todos os lugares, nós precisamos saber falar com as pessoas. Saber falar também significa que você não precisa gritar com os outros, você pode falar em um tom normal, sem falar tão alto assim. Porque às vezes quando nós falamos muito alto com a pessoa, parece que nós estamos gritando com ela. Por isso é muito importante nós falarmos educadamente. Nós podemos usar e abusar das palavrinhas mágicas, não é? Cumprimentar as pessoas com bom dia, boa tarde, boa noite. Falar baixinho e também agradecer por um favor, não é? Elogiar com sinceridade, sempre que for preciso e conveniente. E além disso, também ser bastante prestativo. Agora, voltando para o ambiente escolar, quando a professora perguntar e todos quiserem responder, a professora vai indicar para responder um de cada vez, porque não podemos responder todos de uma vez, não é? Acaba virando aquela imagem anterior lá do início do vídeo, que virou uma bagunça, todos falando ao mesmo tempo. Isso não pode acontecer numa sala de aula, né? Nós precisamos ter ordem e organização. Nós podemos observar que nesta imagem a ordem está sendo respeitada. Podemos ver que não há bagunça e está bem organizado este ambiente, onde a professora está dando a oportunidade de cada criança ter a sua vez de falar. E quando uma criança falar, nós devemos fazer o quê? Ouvir. Muito bem. Quando um fala, o outro ouve, para que não haja bagunça e nem tumulto de vozes.
Mas não só no ambiente escolar que nós temos que ter essa organização e esse pensamento. Nós precisamos entender que em todos os ambientes é preciso ter ordem, é preciso ter essa disciplina e esse comportamento favorável a você. Em casa, quando você estiver conversando com os seus pais, conversando com um adulto, você também precisa saber ouvir a opinião. Pode ter certeza que os seus pais vão ouvir você também. Mas é preciso entender que como os pais são os mais velhos, eles precisam nos corrigir muitas vezes, não é? Então nós precisamos saber ouvir o papai, a mamãe ou outro responsável que queira e que nos ajude nesse processo de crescimento, tá certinho? Em outros ambientes nós também precisamos ter esse bom senso, né? De saber ouvir o outro, de saber escutar, de saber a hora de falar. E existe um lugar onde nós precisamos fazer bastante silêncio, que é a igreja. Quando o padre ou o pastor estiver conversando com você, com as outras pessoas, nós não podemos gritar e nem ficar falando alto, não é? Nós precisamos ter ordem, nós precisamos ter essa disciplina, porque isso faz parte de um bom comportamento. Eu trouxe aqui uma historinha com esse tema, espero que você goste e aprecie. Então tenha atenção porque a historinha já vai começar. Saber ouvir. Cidinha estava muito animada naquela manhã. No feriado, ela foi à praia com a sua família e queria contar a todos quantas coisas legais ela tinha visto. E aí, Zedinho? Grande Aristarco! E aí, cara? Zed, você é um feriadinho, cara. E eu já fiquei com saudades de você, sabia? Ah, você é meu amigão. Pois é, amigão, eu também. E aí, me diz uma coisa, pra onde você foi? Ah, eu fiquei aqui mesmo, Ué, na escola? Não, né, Zed? Aqui na cidade. Oh. Esse Zed. Eu sei, Aristarco, eu tava só brincando com você. Eu fui pro sítio da minha avó, cara. Sério, Zed? Nossa, e como é que foi lá? Super legal. Andei de cavalo, tirei leite da vaca, cuidei das galinhas, chupei manga no pé. Ah, que beleza. Nossa, que legal, Zed. É muito bom passear no sítio, né? Olha só, amigão, um dia quando eu for lá de novo, vou te levar. Oba, que legal. Puxa vida. Mas peraí, será que um cavalo me aguenta? Mas é claro, né, Aristarco? Oi, pessoal! Preciso contar pra vocês como foi o meu feriado. Eu fui pra praia. Olha só que legal! Sério? Só um pouquinho, Aristarco. Eu fui pra praia, nadei em alto mar. Vocês sabiam que eu fiz um castelo enorme na areia? E você, Zed, fez o quê? Bom, eu fui... Olha, mas o meu castelo foi um dos maiores que já fizeram. Até o povo que passava do lado ficava olhando porque ele era muito bonito, mas muito mesmo. E você, Aristarco, o que você fez? Bom, eu... Aristarco, eu me lembrei de você lá na praia. Lembra quando você me contou que adorava pegar conchinhas? Cidinha estava tão animada, mas tão animada mesmo, ufa, que nem parou de falar por um segundo sequer. Ela falou tanto, mas tanto que já estava ficando até inconveniente. Todos saíram de perto dela e só sobrou Aristarco e Zed. Ai, gente, vocês nem imaginam como foi gostoso essa minha viagem. Nossa, foi muito boa demais. Nem mesmo. Zed, por que esse pessoal não quer conversar mais comigo? Bem, Cidinha. Sabe, eu acho que eles não gostam de mim. Nem sequer falaram nada. Olha eles. Cidinha, dá pra você parar de falar por um minuto? Aristarco, o que eu fiz pra você, Aristarco? Poxa, me desculpe, Cidinha. Mas acredita-se que um diálogo, mais de uma pessoa participa, né? No entanto, você não deixa ninguém mais falar, você fala sozinha. É simplesmente por isso que todos saíram de perto de você.
Você não para de falar e não dá oportunidade para os outros, Cidinha. Isso é muito feio. Ah, Cidinha, eu sei que você está empolgada com a sua viagem, mas é que todos nós gostaríamos de conversar também, né? Só que você só fala sozinha. Eu fui tão egoísta desse jeito? Não é egoísta, Cidinha. Mas é que a gente tem que saber ouvir também, né? Eu sei disso, Aristarco, mas é que eu estava muito empolgada e acabei perdendo o controle. Eu já falo muito mesmo, né? Mas ainda perder o controle? Ai, ninguém merece. Ô, menina! Ai, que coisa, viu? Ah, Cidinha, me desculpe por gritar com você. Claro, Aristarco, também se não fosse você, eu não iria nunca parar. E não é só com você que acontece isso, Cidinha. A gente muitas vezes não sabe ouvir os outros. A gente só quer saber que os outros nos ouçam e fiquem quietinhos porque o que a gente tem pra falar é mais importante. Mas todos precisam aprender a ouvir também. Está certo. Saber ouvir é muito importante mesmo. Mas é lógico também que você não vai ficar quieto somente, né? Mas tem hora pra tudo. Por exemplo, eu tô com vontade de comer alguma coisa agora. Ou seja, é hora de comer um hambúrguer. Vamos lá? Gostaram da historinha? Que legal, né? Essa historinha ela fala sobre o que nós acabamos de estudar. Saber ouvir, saber a hora de falar, não é? É preciso dar oportunidade para as outras pessoas também falarem e não cometer o erro de ficar falando o tempo inteiro e não deixar o outro coleguinha também expor algum pensamento, não é verdade? É muito chato quando só a outra pessoa pode falar. E você, será que não tem vez para falar? É preciso ter essa organização entre os amigos. Todos precisam ter a mesma oportunidade, todos precisam ter esse respeito um com o outro, né? Isso vai fortalecer cada vez mais a amizade entre vocês. Meus docinhos, eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha porque eu adorei falar sobre isso com vocês. Além disso, esse é um assunto super importante que vai fazer parte do seu crescimento pessoal. Um beijo pra você, tenha um excelente fim de semana. A tia ama muito você e eu estou morrendo de saudade. Até segunda-feira.